Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui a gente para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, estamos aqui com um conteúdo diferente do que vocês estão acostumados, porque é um vídeo que eu estou precisando fazer. Porque, se vocês sabem, basicamente está acontecendo uma briga entre eu e a Ucraniazinha Country Balls, um canal de Country Balls grande aqui da comunidade do YouTube. E nesse vídeo eu vou dar literalmente todo o contexto dessa briga inteira. Toda a verdade, eu não vou esconder absolutamente nada. Aqui não vai ter versão tipo assim, acusando totalmente um outro. Não vai ter versão falando que é inocente, não. Porque ambas as pessoas, eu e ela, erramos. Erramos muito, inclusive. Eu vou falar dos meus erros, vou falar dos erros dela. E vai ser toda a verdade que eu vou falar desse vídeo, o contexto dessa briga inteira. Então, se você conseguir, assista até o final do vídeo, porque vai ser muito interessante. Então vamos lá, vamos começar. Quando iniciou essa briga inteira que a gente vê desde janeiro de 2026 até agora? O que acontece? Antes da briga, eu fiz um campeonato aqui no meu canal de Brasileirão de Comentários, que era um campeonato de comentários que quanto mais as pessoas comentavam, mais eu ia subindo de posição, que era basicamente uma tabela com 12 pessoas. Tinha zona de promoção, zona de rebaixamento, zona normal, essas coisas. Zona de promoção, basicamente eu divulgava o canal dos 4 que ficavam naquela, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a zona de rebaixamento, os 4 últimos colocados iam ter que fazer alguma coisa que os inscritos iam escolher. Tá entendendo? Tá, mas o que acontece? Eu tenho a minha melhor amiga, a Lola Arts, que ela infelizmente não está mais no YouTube, mas ela já esteve um dia. E ela era a maior comentadora desse canal, com mais de 1000 comentários, tá ligado? É um número muito grande. Em segundo lugar, a gente tinha a Ucraniazinha Country Balls, que ela tava na nossa outra conta, eu e a Solidão, que era uma outra conta dela. Naquela época a gente éramos amigos. O que acontece? A Lola Arts acabou ganhando aquele Brasileirão e a Ucraniazinha ficou em segundo lugar. E por conta por causa disso, a Ucraniazinha, eu e o Sogdão, vamos chamar ela de eu e o Sogdão nessa parte aqui. Ela começou a mandar provocações, coisas que incomodavam a Lola. E ela disse isso pra mim, né? E eu obviamente fico incomodado, né? Porque minha melhor amiga. Eu acabei ocultando o Sogdão. E isso aí começou a briga, essa briga inteira. Aí o Sogdão fez post, tipo assim, xingando a Lola, xingando brutalmente a Lola, tá ligado? Aí eu fiquei realmente muito bravo com o Sogdão e eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo realmente bem ameaçador. Eu não tenho mais aquele vídeo lá porque eu apaguei aquele vídeo da minha galeria do YouTube. Mas a Ucraniazinha recentemente postou uma gravação daquele vídeo que eu tinha feito quando ele foi postado, tá entendendo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquele vídeo foi... Eu tava falando que eu só não tinha 24 horas pra se reconciliar com a Lola, porque senão eu iria fazer um vídeo, um putz, no caso. Eu lancei com putz aqui no canal o ano passado, do cara chamado Hater com Sabedoria. Se vocês quiserem, procure aqui no canal que vocês vão ver. Eu ia fazer isso, basicamente. E mesmo assim, se isso não funcionasse, eu falei no vídeo que eu iria chamar um amigo meu, e esse meu amigo ia vazar umas informações que ele tinha da meu Sogdão. Isso deu um problema do caramba. Deu muito problema, basicamente foi... Todos os meus inscritos ficaram chocados, foi realmente algo muito ameaçador. Esse hater com sabedoria até voltou, né, pra dizer que não tinha medo das ameaças, essas coisas. Tá, mas enfim, esse assunto pra outra coisa. Aí o Sogdão obviamente tinha que pedir desculpa, né, porque pelo que eu tinha falado no vídeo eu iria... Vocês sabem, né, acabei de falar. E depois disso eu caí na realidade, obviamente, pedi desculpas para o Sogdão, a gente se perdoou, pagou tudo. E ela, curiosamente, apagou aquele pedido de desculpas, né, porque eu não tava mais ameaçando ela, né, por causa disso. E ela voltou a ter aquela rivalidade que ela tinha com a Lola no Brasileirão, que agora o Brasileirão já acabado, continuar.
Aí, naquela época, tava repercutindo o caso do cão orelha, que foi, não sei se vocês lembram, né, era um cachorro que foi morto por 4 jovens de uma maneira muito horrível, essas coisas aí. E eu conversei com a Solidão sobre esse assunto, falei que foi horrível. Ela disse que ela não tinha visto nada de errado nesse crime. Ó, posso provar aqui, ó, essas prints aqui, ó, aqui embaixo. E isso causou um desentendimento entre nós dois. E a gente brigou por causa disso, né? E voltou a guerra, voltou a briga. Ela recapturou a rivalidade com a que ela tinha com a Lola, xingou a Lola, me xingou. Ela fez um monte de vídeos. Eu também fiz alguns vídeos, né? Por causa disso. Eu e a Lola, a gente quase desistiu dos nossos canais, mas graças a Deus isso não aconteceu. E eu comecei a ignorar a Solidão. Comecei a ignorar. E é isso, né? A briga meio que deu uma parada, pelo menos pra mim, deu uma parada. Até março, que eu tinha postado um vídeo que deu muito sucesso. Sério, eu postei uma sequência de vídeos que viralizaram muito. E com isso, eu com meus 9 mil inscritos, eu comecei a crescer e bati os 10 mil. Nessa época, antes de eu bater os 10 mil, o Solidão me mandou esses comentários falando que tá com invejinha, pelo menos eu tenho 10 mil inscritos e você não. Pelo menos eu bati 10 mil inscritos antes de você. Tá tudo aqui nessas prints aqui que eu vou mostrar pra vocês. E eu, basicamente, quando eu bati os 10 mil inscritos, eu rebati de volta. Eu bati de volta. E voltou aquela briga. Só que agora num motivo diferente. Agora de concorrência de inscritos. Eu comecei a falar. Que o jogo virou, tá ligado? Eu comecei a crescer 10 mil. Aí depois eu bati 11 mil, 12 mil. E eu comecei realmente a rebater de volta, tá ligado? Falar. Você tem 10 mil inscritos, eu te ultrapassei, agora eu sou maior que você. Eu vou ser sério, eu falei isso mesmo. Eu fui soberbo, vou ser sincero. Fui soberbo. E depois ela começou a se fazer de coitada, basicamente. Mesmo depois de tudo isso que a gente contou antes aí. Por causa que eu tava mirando antes que eu tinha 13 mil inscritos, né? Porque depois disso eu tinha batido 13 mil e ela tava com 10 mil ainda, tá ligado? Ela começou a falar que esses inscritos que eu consegui eram inscritos fantasmas. Sendo que basicamente isso é um argumento inútil, porque literalmente todos os canais têm inscritos fantasmas. Até os dela, se você for ver 10.300, se você for ver, no máximo umas 20 pessoas comentam nos canais do Canadá. Eu vou ser sincero, tem alguns fantasmas, sim, só que não são todos. Não são todos os 10 mil, tá ligado? Se os meus são fantasmas, os dela e de qualquer pessoa que tem mais de 1 milhão, 10 mil, 100 mil, sim, também são fantasmas, tá ligado? Então esse argumento não é útil, tá ligado? Não é um argumento pra se usar numa discussão dessa, tá ligado? Aí, pra fechar com chave de ouro essa etapa da briga, o que aconteceu? O canal da Solidão no dia 25 de março, ou não, 24 de março, eu acho. Eu fui ver, o canal da Solidão tinha sumido, tá ligado? E só sobrou o canal da Ucraniazinha. E por conta disso eu tinha dito que eu tinha derrubado a Ucrânia, tinha derrubado a Solidão, tá ligado? E isso só deu mais gás pro meu ego, que basicamente eu tinha vencido a Solidão. Porque eu venci mesmo, né? Querendo ou não, eu derrubei uma conta dela. Pelo menos uma conta eu venci. Aí tá. Aí chegou abril de 2026. Esse tempo aqui. Um ex-amigo meu, o Miguelzinho Freitas, ele tinha feito um post, basicamente vazando os meus e-mails. E-mails de algumas contas minhas, não são de todas. Eu vou mostrar essa print aqui. E por conta disso, a Ucraniazinha... E com isso, apareceu mais um vídeo que ele tinha feito de... basicamente um putz meu falando que eu era falso, essas coisas, que eu só ligava pra visualização. E por conta disso, a Ucraniazinha voltou a me atacar. Sério,
eu nunca recebi tanto hate assim quanto eu recebi naquela época, basicamente. Eu fui ameaçado de ser hackeado, tá ligado? Porque eu tinha conta do meu canal ali, tá ligado? Então, eu fui realmente ameaçado. Quase hackearam, mas graças a Deus isso não aconteceu. Isso foi um gás. Ela começou a criar. Ela criou uma conta. Que essa daí, ó. Hater nazista 666. Ela fez um vídeo basicamente falando o negócio do Illuminati aí. Fez uma oração assim pro Satanás pra me derrubar, tá ligado? De vingança. Beelzebub, senhor das profundezas do inferno, enterre no cemitério das trevas todos os meus inimigos, sepultando tudo aquilo que sinto nesse momento. Amigos. Esse comentário aí também que tá falando aí, me ajuda a hackear o The Axe do Miguelzinho Freitas aí. Aí, beleza. Aí vamos lá. Chegou junho. Porque maio, o mês de maio, basicamente eu não entrei muito no YouTube, tá ligado? Eu tava descansando, eu tava ocupado mais com umas coisas pessoais. Em junho, ela basicamente recapitulou toda a briga. Porque começou a chover ataque de... Por causa que ela fez um post assim, ó, gente, denuncia o DX porque ele está me humilhando, porque eu não tenho 13 mil inscritos. E realmente, né, eu vou ser sincero, eu errei. Realmente, eu estava humilhando ela. Ela colocou mais uma informação aí. Ele está zoando a minha depressão. Ô minha filha, assim, eu entendo que nós não somos rivais, mas assim, eu nunca vou zoar a doença de alguém, nunca. Porque eu sei como é ter uma doença, tá ligado? Porque se vocês não sabem, eu tenho diabetes tipo 1. Então eu sei muito bem como é que é sofrer com uma doença que é incurável. Então minha filha, pelo amor de Deus, né? Falar que eu zoo sua doença é algo muito complicado, parceiro. Porque eu não zoo a doença de ninguém. Porque eu sei como é ter uma doença. Eu sei como é triste, cara. Eu nunca zoei a sua depressão. Você para com isso. E por conta disso começou a chover um monte de ataque de hater no meu canal. Aí eu mostrei as provas. Aí depois ela meteu o louco assim, ó. Essa conta da Eu Solidão era uma conta. Era uma conta que tava se passando por mim. Falou que não era dela. Eu tenho como provar aqui que era dela sim, né? Nessa primeira print a gente já consegue ver que basicamente era uma votação que eu tinha feito no meu canal. Entre meu canal e o dela. E eu venci essa votação. E no canal dela, que a antiga conta da Eu e a Solidão, postou que basicamente ela só não tinha ganhado porque a votação era no meu canal. Mas espera, se o duelo estava sendo com a Ucraniazinha, por que o canal da Eu e a Solidão postou algo falando que era ela? Olha aí, gente. Olha aí. E outro comentário aqui que eu ia mostrar ela falando na época que eu não tinha 10 mil inscritos, que tá com invejinha, pelo menos eu tenho 10 mil inscritos e você não, pelo menos eu bati 10 mil inscritos antes de você. Mas espera, se você fosse ver o canal da Eu Solidão, só tinha 100, 180, 100 e pouco assim. Então por que tá falando com 10 mil? Sendo que o único canal com 10 mil que a gente conhecia na época, e era hater meu, era a Ucraniazinha. Isso significa que ela era sim a Ucraniazinha. Se você perguntar pra qualquer tipo assim, amigo meu, da Tropa dos Machados, assim, que é um caso um grupo dos meus amigos, eles vão dizer sim, que Eu Solidão era sim uma conta da Ucraniazinha. Ela meteu o louco pra dizer que ela não fez todas aquelas barbaridades que foram mostradas nas prints anteriores. É pura mentira. Ela é sim a Ucraniazinha. Ela é sim. Ela meteu o louco pra dizer que não é. Aí o que acontece? Chegou agora, fim de junho, e
ela fez um post falando que a mãe dela tinha vendido o celular dela porque ela conversava com estranhos na internet, né? Coisa que qualquer canal faz, querendo ou não, faz. E aí, vendeu o celular dela. E eu aproveitei desta oportunidade pra falar que eu tinha vencido essa briga, porque querendo ou não, eu venci essa briga por W War. E eu fiz vídeos, eu fiz um videozinho, eu fiz 2 videozinhos, eu fiz um post falando que eu tinha vencido ela. E depois a Ucrânia só fez um post falando que não vai mais me ouvir, tá ligado? Essas coisas. Enfim, é basicamente isso. Esse é o contexto todo da briga. Tá entendendo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui que eu acabei não falando, se vocês inscritos meus lembram de mais alguma coisa que eu acabei não falando aqui, comentem aí nos comentários. Mas esse é o contexto de toda essa briga. A culpa não é só dela, a culpa não é só minha, a culpa é de nós dois que tretamos. Bom, mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí também. Inscrito mesmo, se você lembra de mais alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo aí, comenta aí também. É isso, o Papa falou. Rumo aos 14k.